ter um cantinho só pra fazer arte é o sonho da maioria dos artistas. E hoje eu vou te ajudar a chegar um pouquinho mais perto desse sonho com algumas dicas que vão fazer a diferença do lado daí. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering, muralista, e eu sei que nem todo mundo consegue ter um ambiente exclusivo da casa para montar o seu estúdio, o seu ateliê de arte. E eu mesma ainda não cheguei lá, mas já dá pra gente começar a fazer algumas coisas que vão facilitar muito o nosso dia a dia trabalhando com a arte e deixar a sua qualidade de vida profissional muito melhor. Ter um espaço dedicado ao nosso trabalho é fundamental para a gente melhorar a qualidade daquilo que a gente está fazendo, das nossas artes, dos nossos estudos. Mas nem sempre é possível que a gente tenha um ambiente exclusivo para isso. Nem todo mundo consegue ter um escritório, um estúdio, um ateliê, um ambiente da casa entre quatro paredes separado para poder trabalhar em paz. Tanto e principalmente artistas iniciantes, quanto pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo. Mas isso não é o fim do mundo e eu vou te dar algumas dicas que eu usei lá no início e uso até hoje para tornar o meu ambiente de trabalho cada vez mais funcional e confortável e agradável de se trabalhar. A primeira coisa que é importante da gente levar em consideração é que a gente passa muitas horas do nosso dia nesse espaço, nesse ambiente que a gente está usando para trabalhar. Seja nosso quarto, nosso escritório, a nossa cozinha, a nossa sala, cantinho que a gente conseguiu reservar para trabalhar com a nossa arte. Quem ainda não trabalha só com arte tem uma relação de menos horas com esse certo ambiente, mas quem trabalha full time passa a maior parte do seu dia ali naquele cantinho. Mas independente da quantidade de horas que você passa nesse ambiente da sua arte, esse ambiente criativo que você separou, ele precisa ser o mais confortável e agradável possível de se estar. Principalmente quando a gente está trabalhando com arte, que a gente precisa desenvolver a nossa criatividade, a gente precisa alcançar o máximo do nosso potencial para a gente poder criar uma arte com muita qualidade. Só que isso tudo tem que estar aliado à nossa qualidade de vida também. Não adianta a gente ficar se matando de trabalhar, sendo que o ambiente que a gente está é super desconfortável, não dá prazer nenhum da gente estar ali. Isso vai fazer com que a gente perca o estímulo e o amor pelaquele trabalho que a gente está desempenhando, porque ele está diretamente ligado ao local que a gente está. Consegue entender? Consegue distinguir? Então esse foi o meu ponto de partida. E a primeira coisa que eu fiz foi separar um cantinho do meu quarto para conseguir trabalhar. Não que eu conseguisse fazer uma separação muito grande, porque o meu quarto é minúsculo, ainda mais com a disposição que eu tenho aqui. Mas eu já tinha uma mesinha que eu colocava o meu computador. Então tudo começou ali naquela mesa de 1,20 m mais ou menos de comprimento. E que eu acredito que pode ser o mesmo caso do lado daí. E o interessante é a gente começar fazendo as mudanças aos poucos, justamente pra gente conseguir sentir quais são as nossas necessidades, porque cada um vai ter uma necessidade diferente de acordo com o tipo de arte que tá trabalhando. Quem é do manual, mas do físico, provavelmente vai precisar de uma mesa maior para poder desenhar, para poder fazer embalagem. Os artistas digitais talvez precisem de uma mesa menor, mas muito mais equipamentos. Precisa ficar perto de algum ponto de energia para poder conectar os equipamentos. Quem trabalha com produtos de estoque, talvez vai precisar de um armário para guardar os produtos que ainda não foram vendidos, de várias prateleiras. Enfim, só com esses 3 exemplos a gente já consegue perceber que cada caso é um caso, cada artista tem a sua necessidade e a gente só vai descobrir isso com o passar do tempo, da gente vivendo e trabalhando naquele ambiente pra gente descobrir realmente quais são as nossas necessidades. A segunda dica que mudou completamente a minha forma de trabalhar foi o segundo passo que eu dei, foi colocar mais uma mesa no meu quarto. Mas como eu disse pra vocês, o meu quarto é minúsculo, então onde que eu ia enfiar uma mesa ali? Mas eu consegui. O que que eu fiz? Eu peguei emprestado. Emprestado de que maneira? Eu peguei e saí. Sem falar pra ninguém. Sem falar pra ninguém. Uma mesa dobrável que tinha na minha cozinha. E aí eu coloquei na única parede livre que tinha no meu quarto, que era essa aqui atrás, que antigamente tinha uma parede lousa aqui. Se você é da época que tinha parede lousa, já me conta aqui nos comentários. E eu acrescentei essa mesa porque eu não tinha espaço suficiente para desenhar na mesa que eu tinha. Até porque essa mesa tinha 1,20 m e meu computador é de mesa. Vou até pegar uma treninha aqui para poder medir, para vocês terem uma ideia do espaço que tinha
tinha sobrando. Ele tem mais ou menos uns 45 centímetros de comprimento, mais o mouse bem apertadinho em 57. Vou deixar aqui na tela o cálculo de quantos centímetros que sobrava para desenhar, porque eu sou de humanas, né? Então não consigo fazer essa conta assim na hora. Enfim, era muito pouco espaço e eu não conseguia colocar uma folha ali para desenhar e ter os materiais ali perto minimamente. E aí o que eu fazia antes de botar essa mesa? Eu tinha uma placa de madeira que eu usava na época da faculdade para desenhar na rua e eu colocava ela no meu colo com a folha em cima, colava a folha nela para poder desenhar. Então você imagina, era uma posição completamente desconfortável, então eu pensei, meu quarto já tá entupido de coisa mesmo, vou colocar mais uma mesa aqui no cantinho que não vai fazer tanta diferença assim. E essa segunda mesa, de fato, acabou com o meu problema de desenhar e estudar naquele momento, porque quando eu precisava usar ela, eu abria, ela ficava aqui mais ou menos, eu conseguia aproveitar a luz do sol que vinha e eu desenhava, estudava, fazia tudo o que eu precisava fazer. Quando não usava mais, eu dobrava ela, colocava ela aqui no cantinho e estava tudo resolvido. E um detalhe importante é que até esse momento eu ainda estava trabalhando na CLT, então eu não passava a maior parte do meu tempo aqui. Eu conseguia fazer algumas coisas antes de ir pro trabalho, que eu acho que eu já contei um pouquinho da minha história aqui, que eu acordava mais cedo para fazer algumas coisas, e na volta à noite eu fazia mais algumas coisas. Então, durante o dia eram poucas horas de trabalho aqui no quarto. Então, essa atitude da segunda mesa funcionou por um tempo até que eu precisei tomar uma atitude um pouquinho mais drástica. E se você tá passando por esse momento e quer dar os próximos passos para começar a trabalhar com a sua arte, a vender o que você faz, se inscreve aqui no canal. Tem muito conteúdo já para te ajudar nessa jornada. E aí, como eu estava dizendo, a tal atitude drástica foi tirar a cama do meu quarto e deixar ele realmente com cara de estúdio, de escritório, de ateliê, chame como quiser chamar. Eu acho muito legal chamar de estúdio. Então, assim, que ficou o Estúdio Gilberte. Só que eu não estou dizendo que é pra você, nesse exato momento, parar tudo que está fazendo e tirar a cama do seu quarto e transformar seu quarto num estúdio. Eu tô dizendo que isso funcionou pra mim, porque eu não aguentava mais trabalhar naquele ambiente. Eu tava ficando sufocada, eu me sentia cansada o tempo todo e sem ideias novas, e eu precisava respirar. E aquele troço enorme aqui dentro não tava dando conta. E um fator importante também é que, nesse momento, foi quando eu saí da CLT. Então eu tava trabalhando full time aqui no quarto. E tava muito difícil passar a maior parte do meu dia nesse cubículo. A mesa ficava ao contrário da luz natural, então eu ficava de costas, a mesa do computador. E como eu tava muito determinada e focada, ainda estou, como vocês podem perceber, a trabalhar com arte, com criação de conteúdo, eu tomei essa decisão. E só de tirar a cama para conseguir acomodar melhor essas duas mesas, que eu ainda estava usando a mesa da cozinha, mudou completamente a minha forma de trabalhar. Eu me senti muito mais livre e criativa e parece que as coisas começaram a funcionar muito melhor. E um fator muito importante é que agora eu consegui aproveitar muito mais a luz do dia. Eu colocava a mesa praticamente aqui embaixo da janela. Praticamente não, teve uma época que ela ficou bem aqui embaixo. E eu conseguia usar a claridade o máximo possível. E, como eu disse, tirar a cama foi uma libertação. Só que é aquilo, né? A gente vai testando, vai entendendo quais são realmente as nossas necessidades, o que vai funcionar e o que não vai. E conforme a gente vai fazendo esses upgrades, a gente vai vendo que ainda dá pra melhorar as melhorias que a gente já fez. E foi aí que ela veio, a minha super mesa de 1,90 m. E essa mesa eu fiz e planejei junto com meu namorado, e hoje ela é assim, a base do estúdio. Eu faço absolutamente tudo nela. Tenho o meu computador aqui do lado eu uso para desenhar, então ao mesmo tempo que eu tô desenhando, eu consigo mexer no computador, e o tablet também pode ficar aqui em cima. Eu consigo embalar os meus produtos aqui também. Eu faço absolutamente tudo nessa mesa. E você também pode criar uma mesa que atenda às suas necessidades sem gastar muito. O que muita gente faz é usar, por exemplo, uma porta como tampo da mesa. Você pode comprar essas portas cruas em loja que vende madeira, né? Não marcenaria especificamente, mas madeireiras.
Essa é a palavra certa. E pode usar de pé, cavalete, que você pode comprar na internet, ou você pode fazer os pés também, como eu fiz aqui, de uma forma que ela ficasse estruturada, já que ela é muito comprida, sem envergar nem nada. Você pode ir garimpando pedaços de madeira que, sei lá, algumas lojas, marcenarias, até madeireiras mesmo não querem mais. E você pode ir comprando mais barato e ir montando a sua mesa. Então veja qual dessas formas aí mais funciona para você, mas é muito importante que você consiga ter uma mesa de trabalho. Grande, pequena, não importa. Ter essa mesa vai mudar demais a sua dinâmica de trabalho. Essas são algumas dicas, algumas coisas que você pode fazer para ir melhorando a sua forma de trabalhar, para que fazer a sua arte seja ainda mais prazeroso e saudável do que já é. Agora sendo só como um hobby, mas você vendo uma perspectiva de trabalhar com ela. Mas, repetindo, faça aos poucos e de acordo com as condições que você tem nesse momento. É claro que essas dicas que eu tô dando não são regras, são de fato dicas. Mas eu tô contando pra vocês o que funcionou pra mim nesses anos, que melhorou demais a minha vida, a minha qualidade de vida profissional, a forma como eu me relaciono com o meu trabalho. E se melhorou pra mim, talvez melhore pra você também. Então, por isso que eu tô criando esse vídeo pra poder compartilhar o que funcionou pra mim. Então, pra você poder anotar e ir dando um check nas suas pequenas e grandes evoluções de transformação do seu estúdio de arte ou ateliê, anota aí essas coisas que foram fundamentais pra evolução do lado daqui. A setorização e a organização do meu espaço de trabalho, por menor que ele fosse no início, ter uma superfície livre para você trabalhar, seja uma mesa, um balcão, o que for, mas que você tenha espaço minimamente para trabalhar, desenhar, colocar os seus equipamentos, e uma forma que você consiga aproveitar o máximo possível da luz natural. Vai tentando melhorar nesses pontos que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Eu aposto que você tá se perguntando do lado daí. Ju, você tirou a cama do seu quarto. Legal, mas onde é que você dorme? Eu recebi demais essa pergunta quando eu compartilhei isso lá no Instagram, na época que eu fiz essa mudança. E eu vou te contar, obviamente, pra você ver que as coisas não são um conto de fadas e que eu precisei fazer um sacrifício e abrir mão de certas coisas para que eu pudesse crescer em outras. Eu só me desfiz da estrutura da cama e eu continuei com o meu colchão. Então, toda noite, antes de dormir, eu preciso fazer uma pequena limpeza aqui no estúdio, trazer o meu colchão e colocar aqui exatamente entre o espaço da mesa e da parede. Ele cabe certinho, parece que foi feito sob medida. Essa é uma parte ainda vulnerável e íntima da minha vida. Não é o melhor dos mundos, mas foi a melhor forma que eu encontrei para trabalhar com mais qualidade no único espaço que eu tinha disponível em casa. E eu só tô te contando isso para que você veja que às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa, fazer alguns sacrifícios, e a gente sempre vai dando um jeito de fazer funcionar. E que nem sempre dá pra gente fazer como a gente sonha no início. É lógico que no início a gente quer ter um estúdio perfeito, maravilhoso, com uma mesa imensa, mas às vezes tudo que a gente tem é um cantinho no nosso quarto. E não é isso que vai impedir da gente começar. Só quem vive essas coisas na pele vai saber qual a melhor decisão tomar, quais dessas dicas podem ser aproveitadas, que tipo de sacrifício vai precisar fazer e se vai precisar fazer, se vai de fato precisar abrir mão de alguma coisa para colocar o seu sonho em prática. Esse foi o que eu tive que fazer e tá fazendo sentido para mim por enquanto. E se você tá precisando de mais ajuda para trabalhar com a sua arte, faz um Netflix nesses vídeos que eu separei aqui, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Se inscreve no canal e se você puder me ajudar a crescer o canal, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém que tá precisando de um empurrãozinho, um incentivo para poder começar de fato e se empenhar a trabalhar com a sua arte e que não use mais a desculpa de não ter um espaço de trabalho. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu estou por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!